Galera, no que era para ser o último jogo, muito provavelmente do Neymar com a camisa do Santos, antes da convocação, que a gente não sabe se ele vai ficar ou não, foi um desastre. O Santos organizou uma festa, na verdade, a sua torcida que lotou os ingressos antes mesmo, em 2 dias já tinha lotado todos os ingressos na Neoquímica Arena. E fazia muito tempo que vocês não mandavam um jogo em São Paulo, né? Então a torcida estava muito feliz, o time vinha de 2 vitórias seguidas, o que não tinha acontecido esse ano ainda. Parecia que o Cuca tinha achado o time, vinha pegar o mesmo Coritiba que o Santos o eliminou, né? O Coritiba tá fora da Copa do Brasil, que perdeu para o próprio Santos, né? Um jogo que acabou 2-0 e o Santos veio. Só que o Cuca fez duas mudanças principais, a saída do Oliva e a entrada do Gustavo Henrique, que estava por lesão. Perdão, foram 3 mudanças, né? Teve a pior de todas para o Santos, que foi a saída do Igor Vinícius, que estava com febre, para a entrada do Mike, que pavoroso. O que ele fez nos gols, assim, ele não consegue andar em campo, o Mike. Ele ganha 1 milhão e poucos, né, rapaziada? É muito dinheiro para um cara que não consegue andar em campo. É a pior contratação disparada do Santos nos últimos anos. É pior até que o Bilal, lá ele que jogou uma partida só contra o Red Bull Bragantino e foi péssimo também ganhando 1 milhão, mas o Mike desastroso porque ele é ruim, ganha muito e joga e ferra o time. Eu acho que o Santos não tem uma vitória com o Mike em campo e é impossível, porque o Mike não é mais jogador de futebol, ele não tem mais vontade de jogar bola. E o Santos contar com um cara desse poderia, por exemplo, ter o Sherman que está no Curitiba, mas é do Santos emprestado. Então esse é um jogo para você colocar o lateral da base, né? Poderia até colocar o Gustavo Henrique, que tá voltando de lesão, colocava o Oliva de volante e colocava o Gustavo Henrique na lateral direita. O Cuca na coletiva disse que o Oliva sentiu, mas ele entrou no primeiro tempo depois do terceiro gol, então não fez muito sentido, né? E teve a saída do Barreal para a entrada do Moisés, o que prejudicou o Santos, porque o Moisés não jogou bem e porque ele traz uma dinâmica diferente para o jogo, né? O que o Santos tinha? O Barreal mais pro lado esquerdo, né? Como se fosse um ponta mesmo ali pra ala e segurando o Escobar, porque o Escobar pra frente ele não consegue atacar. O que o Cuca fez? Colocou o Moisés para atacar o espaço. Então o Moisés muitas vezes ia como 9, o Neymar caía para ponta esquerda, que ele não estava conseguindo render, que perdia o pior do que o Neymar estava entregando nos últimos jogos, né? Que era o Neymar, o Roleiser e o Gabriel Bom Tempo junto. O Gabriel Bom Tempo ficou isolado no canto direito. Isso prejudicou totalmente o time do Santos, que era um time que ia para cima, tentava morder, mas oferecia muito contra-ataque para a equipe do Curitiba, que tem bons nomes nessa jogada rápida, né? O Seabra armou o time muito bem, colocando o Breno Lopes e o Lavega e o Pedro Rocha. Então eles são jogadores rápidos, principalmente o Breno Lopes, que fez uma partida muito boa, né? E foi coroado com gols. E foi muito importante para a equipe do Coritiba. Então o Coritiba saía muito e teve falhas pavorosas do zagueiro do Santos. O Lucas Veríssimo, assim, deve ter feito a pior partida com a camisa do Santos. Foi muito mal mesmo. O Neymar também não jogou bem, mas não foi tanto culpa dele nesse jogo, né? Ele tava tentando, o Rolizer também não tinha muito para quem tocar. Tava bem difícil, bom tempo, não conseguiu se apresentar muito por causa da escalação do time do Santos, né? Porque o que ele fez? Como ele não tinha o Igor Vinícius, ele deixou o Mike, tecnicamente, para segurar na zaga e soltou o Escobar. O que o Escobar é bom? Na defesa. E o Escobar estava sendo ajudado pelo Barreal. O Moisés não marca. E se o Neymar estava descendo, o Neymar não vai acompanhar. O Bom Tempo tá do lado direito. O Roleiser também é um cara que marca. Então, mesmo o Roleiser correndo, não tem a intensidade do Barreal e a força para conseguir ir atrás, né, dos jogadores. Então, o Santos tomou o primeiro gol logo aos 7 minutos, em uma saída de bola, né, errada, e num contra-ataque muito rápido. Depois o Santos tomou um outro gol no contra-ataque, o Ruka resolveu mexer. Tirou o Mike, que tava fazendo uma partida pavorosa, e colocou o Christian Olive, colocando o Gustavo Henrique na lateral. O Santos deu uma certa melhorada na questão defensiva, mas não conseguia armar, né? Porque o Gustavo é muito bom jogador, mas ele defensivamente, ele se entrega muito. Agora, tecnicamente, não é tanto, e não é a função dele armar, ele é primeiro volante. O Arão errou muito passe no primeiro tempo, o Arão, assim, defensivamente foi mal e ofensivamente menos ainda. Foi muito ruim. O Arão não vem bem nesse ano. Ano passado ele foi um jogador importante para o Santos ficar na Série A, mas está sendo muito difícil contar com esses volantes. Então o Cuca tem que decidir. Quando quer usar um jogador, ou usa o Arão, ou usa
o Gustavo Henrique. Já o Christian Olive entrou, tentou se esforçar, correu, mas não estava no seu melhor momento. O Roleiser não conseguiu associar, errou bastante passes e o meia ficava livre, né? O Josué. O Josué é o grande jogador tecnicamente do Coritiba e jogou muito bem na partida porque ele estava solto. Não tinha quem marcasse ele. Então o Santos sofreu muito com isso. O Josué achou bons passes, conseguiu comandar o Santos e o Neymar caiu muito para a ponta esquerda. E o Neymar não consegue. Até fisicamente ele tá melhorando, mas ele não é mais aquele cara de explosão. Ele é muito cara da técnica, né? Mas ainda não consegue esse ajuste tático que o Cuca fez. Não caiu bem para a equipe do Santos. E o Santos acabou perdendo o jogo. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, sofreu o pênalti. Um pênalti muito besta, feito pelo Escobar, que fez uma partida pavorosa também. E o Curitiba fez o terceiro para fechar o jogo logo no primeiro tempo com o Josué de pênalti, né? Então foram uns 3 gols, foi pro intervalo. Na volta teve muita confusão. O Cuca resolveu mexer, colocou o Gabigol, colocou o Luan Pérez. E o Luan Pérez, coitado, não teve culpa nenhuma. Ele entrou, levou uma pancada na cabeça e precisou ser substituído. Espero que esteja tudo bem com ele. Depois teve a questão da substituição do Neymar, que a gente precisa falar que foi algo grave. Não ia mudar nada no jogo. O Santos poderia colocar 10 jogadores e ter mais 3 horas, que não empataria com o Curitiba. Mas é inaceitável a comissão técnica levar o 31 Escobar, que estava sentindo, para sair. E o árbitro, o quarto árbitro, levantar a plaquinha do número 10. Não faz sentido nenhum. O Neymar tava, assim, com um problema na coxa, né? Só que ele ia continuar em campo. E o juiz colocou 10 para a entrada do 7, no caso Robinho Júnior. Ele entrou em campo e não mudou nada. Virou uma confusão. Isso foi até uns 25 minutos do segundo tempo. Então praticamente não teve jogo no segundo tempo. Uma partida pavorosa, assim. Mas ficou bom pro Curitiba. O Seabra armou o time do jeito que tinha que ser. Fechado, mas com contra-ataque muito rápido. O La Vega foi muito importante. Ele e o Breno Lopes, acho que foram os melhores jogadores ali. E mesmo sem o Jaci, defensivamente, Curitiba foi bem. Conseguiu se defender. O goleiro deles fez boas defesas. Foi muito bem. Se não me engano é Pedro Rangel o nome, né? Para não errar o nome do goleiro. Mas ele foi muito bem mesmo. Muito bom goleiro do Curitiba. E o Curitiba teve umas boas ações, né? Principalmente o seu lateral direito da base, o Taverna, foi muito bem contra até o próprio Neymar, né? E então o Curitiba fez um bom jogo. O Seabra abriu, mudou as escalações, né? Deixou o Santos se abrir para contra-atacar e foi muito bem. Agora o Cuca tirou tudo que o Santos tinha de positivo e colocou que os jogadores não conseguem fazer e o banco não correspondeu. E é muito difícil também, né? Os jogadores entraram na fogueira, porque o time já tá perdendo de 3-0. Foi importante pro Santos não levar mais gol, mas perde um jogador importante como o Barreal por uma expulsão besta. Em uma jogada, pra mim não foi nem pra expulsão, mas o árbitro tá lá, ele avaliou como expulsão, deu o cartão vermelho pro Barreal. Santos talvez não conta com o Neymar, porque tem a convocação. Se o Neymar for convocado, ele não joga até a convocação. E talvez pode ter perdido pro restante da temporada, né? Porque se o Neymar for pra Copa, acabar a Copa do Mundo, independente se o Brasil ganhar ou não, a gente vai ver se ele vai querer continuar jogando pelo Santos, se ele vai querer continuar jogando futebol. A gente ainda não sabe. Mas se for a última partida do Neymar no Santos, foi uma partida desastrosa. O Cuca errou tudo taticamente. Os jogadores inacreditáveis. O único jogador que foi bem foi o João Ananias, que entrou na fogueira, né? O garoto da base, zagueiro, que deveria ter começado como titular, tá? Porque ele foi bem melhor que o Veríssimo, foi bem melhor que o Adonis Frias. O Luan Pérez, coitado, ele jogou 2 minutos e teve que sair por questões médicas. E é isso. Eu acho que o Santos leva para esse jogo alguns jogadores que não tem como contar. O Mike não tem como contar. E o Ilharão já é uma dúvida para ver se ele serve ainda ou não. Mas é isso. O que você achou do jogo? Deixa o like, compartilha. Tamo junto.